gente conhecido, algumas pessoas estão aí buscando, né? Nós somos na verdade, nós somos dois hoje, né? Nós somos o Parque Tecnológico Metrópole Digital e somos o Programa de Qualificação para Exportação PEX, aqui do Rio, na setor Rio Grande do Norte, né? Do estado do Rio Grande do Norte. O PEX, a princípio, é um programa nacional e a gente está tendo aqui o prazer de receber o professor João Costa, que é monitor do PEX aqui no Rio Grande do Norte, e também é professor da UNP, e nós somos da Universidade Federal, então somos parceiros, estamos para trabalhar juntos no que pudermos, certo? Vamos lá. Gente, a ideia é a seguinte, nós temos um programa de internacionalização do Parque Metrópole Digital, certo? Nós somos um parque, que eu vou explicar, um parque tecnológico, e a gente está trabalhando a parte da internacionalização do parque agora. E para que isso aconteça, a gente está conversando com vários parceiros, colegas nossos, e criando um grupo de pessoas que estão interessadas em trabalhar com a gente essa internacionalização do parque. Um desses parceiros, e agora colega nosso, é o João Costa, que é do PayEx. Quando a gente descobriu o PayEx, a gente ficou meio que na dúvida como é que era aqui do Rio Grande do Norte, porque tinha um período que tinha começado, e depois teve um intervalo aí. Mas agora parece que está indo muito bem, 20 e pouco. Nós temos um programa que é a apresentação que eu vou fazer do projeto, do parque, depois da apresentação do PayEx, e a gente vai discutindo, certo? Vamos andar então. Bem, vocês estão vendo aí esse prédio vermelho grande aí, não? Sim. Esse prédio chama Instituto Metrópole Digital, ele fica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a gente chama que é a área de tecnologia da informação, da UFRN. Lá tem cursos, capacitações, projetos, programas, e tem o Parque Tecnológico Metrópole Digital. Esse parque ele é sediado dentro desse prédio aí, no último andar, e é onde a gente trabalha, só que ele também é uma região geográfica da cidade de Natal, que a gente chama de Parque Tecnológico, que é um espaço que a gente quer trabalhar as empresas de tecnologia da informação no Rio Grande do Norte. E a gente está chamando todo mundo para essa área, para a gente criar um parque tecnológico, um ambiente de inovação, certo? E aí, isso a gente faz através de credenciamentos de empresas e também através da incubadora. A nossa incubadora chama Inova Metrópole e trabalha junto também nesse prédio, e nesse prédio a gente tem algumas empresas incubadas, que a gente vai ver os números. Bem, vamos lá. O Parque Tecnológico está inserido no contexto do IMD, que é o Instituto Metrópole Digital, que é a parte da educação, da formação em tecnologia da informação na UFRN, mas a gente trabalha com as empresas, né? A gente quer que a empresa, seja ela inicial ou já avançada, ela se desenvolva, e agora a gente quer que ela parte para a área da internacionalização, certo? A gente tem 2 anos e meio, quase 3 anos de existência, e, enfim, nós temos mais de 140 projetos apoiados, agora 53 empresas credenciadas, 15 incubadas, 9 pré-incubadas, mais de 700 empregos relacionados. A gente tem uma ferramenta chamada Gerimum Jobs, onde esses empregos são promovidos e apresentados. Já tivemos
3 milhões em captação de recursos, as nossas empresas já faturaram mais de 34 milhões, o Instituto Metrópole Digital tem mais de 3 mil estudantes, pesquisadores, né? E, enfim, trabalhamos todas as áreas da tecnologia da informação. Certo? Ah, mas tá, e daí? E o que tem a ver o parque com a história? Por que eu estaria no parque? Por que eu quero fazer parte do parque? Primeiro que a gente está tentando montando uma espécie de networking de tecnologia da informação aqui no Natal, no Rio Grande do Norte. Então, você pode não querer participar, mas o que a gente quer fazer aqui é um grupo de pessoas em que possam colaborar um com os outros, com serviços, inclusive, das suas próprias empresas, e no desenvolvimento das suas empresas. Além disso, o parque oferece benefícios fiscais, que eu posso explicar num outro momento, mas temos dedução de impostos de ISS, ITIV, TLL, ICMS, IPTU. São deduções interessantes, que podem ser verificadas no nosso site, não é o objetivo aqui agora. Oferecemos uma computação de alto rendimento, então, supercomputadores, tudo que a gente precisa para capacitações, tudo que a gente precisa para a área de tecnologia da informação, estrutura, pessoal, formação, empresas e preparação dessas empresas para o mercado. Então, esse é o nosso conjunto de ofertas. Tenho certeza que se você é interessado na área de tecnologia da informação, a gente vai ter o que você quiser. Bem, mas a gente veio aqui para falar de internacionalização. Então, lá no Parque Tecnológico Metrópole Digital, a gente tem uma divisão na área do projeto internacional da seguinte forma: a parte institucional, a parte de empresas e a parte de cooperação. Na parte institucional é a parte mais burocrática de fazer projeto, desenvolver as nossas forças, fraquezas, oportunidades, SWOT, aquele negócio. Só que a gente aí também já chamou um novo time aí para estar junto com a gente, que é o outro parque tecnológico da UFRN, Parque Tecnológico Augusto Severo, que fica em Macaíba, a Agência de Inovação da UFRN, a Secretaria de Relações Internacionais da UFRN, Instituto Ágora, ou a nossa Inova, né, incubadora. Então, a gente tem aí uma equipe trabalhando nesse projeto, dentro do parque e fora do parque também. A gente está buscando fazer eventos internacionais, já fizemos alguns, já trouxemos o Tomás de Bartolo, do Vale do Silício, já trouxemos a Simone Torres Casana, que é gerente de projetos internacionais da Amprotec. E esse ano, a gente, bem, se não tivesse essa bagunça toda aí, né, a gente iria pretendia oferecer pelo menos uma capacitação por mês com nomes relacionados ao nosso tema, né? A capacitação desse mês é o PayEx, mas a gente ainda pretende trazer para as empresas se prepararem, pessoal da Câmara de Comércio e Indústria, Turismo, Brasil-Portugal, pessoal da AGI, pessoal da Softex, da Fierne, do Sebrae, todos esses, a gente já iniciou um contato, já está preparando para chamar. Na verdade, esse evento de hoje era um evento que deveria ser presencial no IMD, há uns 2 meses atrás. A gente estava programando com mais pessoas para distribuir por dias e conteúdos. Mas não foi possível pela pandemia. Mas a gente vai voltar depois, né? E a gente vai continuar fazendo esses eventos. A gente quer fazer um por mês, certo? Aí o que acontece? Dentro da parte institucional, a gente ainda tem que participar, né, de associações internacionais e identificar qual é o caminho da internacionalização para as empresas. Então, recentemente, a
recentemente, pouco antes da pandemia, a gente entrou na IASP, que é a maior associação de parques tecnológicos do mundo. Já fazemos parte, somos full, né? Membro full, e já estamos colhendo alguns frutos com isso aí também. E estamos de olho em outras associações, mas essa é a que a gente considerava crucial, importante. Vamos lá. Bem, a gente fez uma pesquisa de interesse com as empresas, para saber quem são as empresas que estão interessadas na internacionalização, né? Porque tem empresas que não é o foco agora. Apesar de que eu acho que todas deveriam estar interessadas, independente do momento. Inclusive, ainda mais durante essa pandemia. Então, a gente fez essa pesquisa, mas o que a gente vai fazer durante todo as nossas vivências futuras é sempre estar identificando quais são as empresas que têm interesse em internacionalização. Vai fazer meio que um grupo um pouco mais concentrado com essas empresas, para que a gente possa aprofundar assuntos, mas também queremos fazer sempre capacitações gerais que motivem as empresas a participarem desses grupos, certo? Então, se você, eu não vou deixar contatos, mas se você tiver interesse em criar a sua empresa no nosso parque, ou tiver interesse em participar da nossa internacionalização, eu vou deixar o contato no final, ok? Bem, entre essas capacitações que eu estou mostrando aqui, é só para mostrar para vocês que a gente está identificando algumas capacitações que a gente considera interessante. Algumas, inclusive, são online, como, por exemplo, o Passaporte para o Mundo, que também é da Apex, que é de onde vem o programa PayEx. Então, a gente está aí cavando todos os assuntos relacionados para trazer. Certo? Mas aí, quando a gente fala em internacionalização, a gente sempre vem a pergunta, mas e como é que vai fazer para as empresas terem, de fato, uma experiência internacional, né? Uma experiência em outro país? Então, a gente está num período de desenvolvimento do projeto, mas nosso objetivo é ter um programa em que a gente possa, ou em parceria com outros programas, ou com a maturidade, ter o nosso programa próprio. Na verdade, quem vai participar são as empresas que demonstrarem estarem ali mais interessadas, mais próximas dessa internacionalização. A gente consegue entender com os cursos, as capacitações, os contatos que a gente faz, consegue separar quem são as empresas que estão buscando. E aí a gente vai tentar fazer missões, participações dessas empresas junto com a gente em eventos internacionais. E participação em programas. Estamos trabalhando a melhor forma de oferecer isso. Vamos lá. Então, a gente pretende criar um edital, ou se a gente conseguir um programa que se encaixe direitinho, a gente está trabalhando, a gente pode direcionar para esse programa. Bem, falei de associações, falei de preparar. Bem, o que acontece? A gente não pode só enviar, né? Ou só capacitar para enviar. A gente precisa cooperar também e receber. Para isso, a gente entrou num programa chamado Land to Land, certo? Uma plataforma da Amprotec, que também é parceira da PayEx, está todo mundo relacionado. Onde a gente pode receber empresas de outros países no nosso parque, assim como as nossas empresas podem buscar outros parques, é uma espécie de classificado de parques. E a gente consegue fazer esse contato aí entre os parques para facilitar, para não ficar parecendo uma coisa que é muito distante, assim. A gente está aproximando os parques e as pessoas, os contatos. Não parece, mas não é uma coisa tão complexa, não.
E aí a gente está querendo, com isso, fazer o nosso próprio programa Softland, que é o de recebimento de empresas. Para isso também estamos em contato com universidades, ou com parques tecnológicos de outros países e de outros estados aqui no Brasil, para a gente fazer aí esse grupo, consolidar aí esse grupo de internacionalização. Esse é o nosso programa, nosso projeto, né? Ele estava caminhando muito bem, continua caminhando nessa pandemia, mas a gente precisa, nesse momento, é que as empresas manifestem o interesse em participar com a gente desse programa. Estou situando todo mundo, certo? Eu vou chamar o nosso convidado, João Costa, que hoje o assunto é o Programa de Qualificação para Exportação, PEX, com a monitoria aqui do Rio Grande do Norte, do João Costa, para ele falar um pouquinho do programa dele, certo? Depois eu volto para só dar umas dicas aí. Maravilha, muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui, poder apresentar o PEX-RN, né, e poder ter essa oportunidade de unir forças com o Parque Tecnológico Metrópole Digital, né, porque nós somos projetos que, unidos, vão gerar resultados muito mais duradouros e muito mais relevantes para o mercado, de modo geral. Eu tenho aqui uma apresentação rápida sobre o PEX, eu vou pedir licença aqui para poder dividir a página com vocês, só um instante. Vocês estão vendo minha página? Tá, PEX, sim. Programa de Qualificação? Sim, sim. Maravilha. Muito bem. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que a ideia aqui realmente é o bate-papo, né? Eu não quero cansar vocês com estatísticas, números, assim, eu quero manter esse ritmo que o Marcelo está fazendo. Então, muito bem. O que é o PEX, né? O PEX é um programa de qualificação para exportação que é oferecido pela PEX Brasil para as empresas brasileiras que querem iniciar o processo de exportação e internacionalização. Então, esse é um programa de nível nacional, né? Ocorre em diversos estados brasileiros. Em cada estado, a PEX Brasil possui um parceiro que possibilita, que facilita essa iniciativa, né? No caso do Rio Grande do Norte, o parceiro é a Universidade Potiguar, a UNP, né? Fomos parceiros da PEX Brasil no primeiro PEX-RN, no ciclo 2016-2018, e estamos novamente juntos agora nesse ciclo que irá até 2022. Né? Então, a ideia do PEX, né, é contribuir para que as empresas possam acelerar o processo de exportação e internacionalização. Né? Então, aqui nesse slide, vocês podem ver algumas das principais contribuições que o programa pretende oferecer às empresas, né? Primeiramente, nós fazemos o levantamento do perfil e potencial exportador. Temos que saber se a empresa realmente possui uma competitividade ou algo que possa torná-la interessante para o mercado internacional. Esse termo brasilidade é usado muito entre nós, entre os técnicos, entre o pessoal da Apex, que justamente descreve isso aí, o que a empresa tem, que é de Brasil, que é nosso, que é único, que a gente pode tornar competitivo em nível internacional, né? No segundo ponto, nós fazemos um diagnóstico de gestão e ações com parceiros. Basicamente, nós não trabalhamos isoladamente, né? Vocês estão vendo, por exemplo, esse seminário é uma parceria com o Parque Tecnológico Metrópole Digital. Nós trabalhamos com a Fierne, nós trabalhamos com o Sebrae, nós trabalhamos com diversas instituições em nível local e nacional. E quando nós vamos analisando as empresas que nossos técnicos, nossos experts atendem, nós vemos, às vezes, algumas lacunas ou necessidades específicas que não fazem parte do serviço que nós prestamos. Não é? E o que nós fazemos? Nós encaminhamos essas empresas que estamos atendendo aos nossos parceiros. Então, às vezes vão ter que fazer um curso no Sebrae, às vezes vão conversar com alguém do Banco do Brasil com relação à questão do câmbio, né? gestão de risco com relação
as taxas de câmbio, às vezes vamos encaminhar até a Fierne para algum curso específico. Ou seja, nós identificamos as lacunas e nós fazemos esse encaminhamento de modo que a empresa não vai simplesmente receber um pedaço de papel com um plano teórico no final do trabalho, mas muito longe disso, ela irá ter toda uma visão 360 sobre os seus processos e a melhor maneira de potencializá-los, né? O terceiro ponto é o plano de trabalho que nós fazemos. Nós seguimos uma ementa da Apex Brasil, que foi pesquisada e desenvolvida nos últimos anos, que cobre diversos aspectos relativos à questão da exportação e internacionalização, e nós adaptamos isso às empresas que são atendidas, ou seja, não é algo que um tamanho dá para todo mundo. Então, o técnico vai até a empresa, no caso agora, atende a empresa virtualmente, devido às restrições de movimento, e, entendendo a necessidade da empresa, vai adaptando aquele material, não é? Então, ao fim do ciclo, nós oferecemos, nós damos à empresa, né, terminamos o ciclo com um plano de exportação. Basicamente, esse plano de exportação foca um produto específico dessa empresa para um mercado específico, um mercado-alvo, né? Então, ao invés de ser uma coisa teórica, que fala de exportação de modo geral, não. Nós vamos criar um plano que vai ligar essa empresa, o seu produto especificamente, que nós consideramos mais apto, mais competitivo, para um mercado específico, e esse mercado especificamente, obviamente, nós iremos analisar todos os detalhes desse mercado com relação à prospecção de clientes, com relação às questões logísticas, e assim sucessivamente. Então, o plano ele tem um caráter essencialmente prático, né? Então, alguns dos módulos, né, do nosso plano de trabalho, a questão de prospectar um mercado, né? Muitas empresas querem se internacionalizar, mas não sabem para onde, né? Há 2 semanas, por exemplo, tivemos uma excelente conversa com uma equipe de acadêmicos da UERN e também de empresários da região do Alto Oeste, todos interessados na questão do mercado africano, né? Mercado de Cabo Verde. Uma de nossas técnicas, a Amanda Lopes, que é a especialista que cuida da região do Alto Oeste, falou sobre o PX, depois interagimos com representantes, com pessoas de Cabo Verde, para discutir as possibilidades de entrar no mercado africano. Então, veja só, quando a gente fala em exportar, todo mundo pensa, Estados Unidos, Europa, agora China também, mas ninguém para pensar que o continente onde está havendo o maior crescimento populacional, até 2050, será o continente africano. Ou seja, um mercado que se expande é um dos aspectos fundamentais que nós devemos levar em consideração quando pensamos em vender, né? Temos também questões de seleção de mercados, obviamente, os acordos comerciais, como nós podemos aproveitar isso aí, como fazer sua empresa ser vista pelo cliente internacional, como negociar contratos, né? É muito comum a dificuldade que as pessoas têm em se adaptar a determinados níveis de negociação. Eu trabalhei quase 20 anos de minha vida com negociação em nível internacional, né? E essas coisas são muito específicas, então os técnicos dão apoio nisso aí também, dão apoio com relação à questão da embalagem, para adequar os produtos. Nós tivemos uma live, acho que foi uma das coisas mais espetaculares que eu escutei esse ano. Tivemos uma live com a representante, a sócia-diretora, aliás, a Cíntia, né? Cíntia Regina, que é sócia-diretora do Alambique Samanaú. E ela contando quando ela teve que exportar para a África, ela teve que mudar a caixa do produto, né? E eles pediram para mudar a caixa, não a garrafa em si, mas a caixa onde ia as garrafas, acho que 6 ou 12 garrafas. E quando ela perguntou por que, eles disseram porque nós carregamos de uma forma diferente. Então, se você não adaptar essa caixa, poderá quebrar o produto quando chegar aqui. Então, veja só, que uma coisa muito específica de mercado. Você tem que mudar a sua embalagem porque o meio de transporte é diferente. O meio como eles carregam do aeroporto para o armazém, né? É interessantíssimo isso aí. E também nós estamos trabalhando muito próximos com o INPI para a questão do registro de marcas e patentes, porque, obviamente, especialmente para empresas de tecnologia, empresas intensivas de capital intelectual, isso é algo essencial. Nós não podemos nos arriscar a entrar em um mercado internacional sem antes protegermos nossas marcas e nosso capital intelectual. Então, o programa foca em tudo isso aí de uma forma muito pessoal para cada empresa, né?
Então, aqui tem algumas características que esperamos da empresa, não é? Basicamente, que empresas poderiam participar do PayEx, né? Para sumarizar, né? Primeiro tem que ter um CNPJ ativo, né? E um produto exportável. Né? Essa questão do produto exportável obedece a vários critérios, tanto de demanda quanto de adaptação do produto. Alguns produtos não são exportáveis porque simplesmente eles têm um prazo de validade muito curto, ou porque não existe uma demanda especificamente para esse produto, ou pelo menos ainda não foi identificada uma demanda para esse produto. As empresas que participam do nosso programa não pagam absolutamente nada. O programa é 100% gratuito. Todavia, elas precisam ter condições de aumentar sua produção e fazer as adaptações necessárias no seu produto, na sua embalagem, talvez no serviço, enfim, as adaptações que vão fazer com que o produto possa ser vendido no exterior. Né? A última coisa que nós queremos é que as empresas fechem o negócio, mandem o produto para fora e ele volta porque não estava de acordo com especificações do governo, por exemplo. Né? Então, essa questão da adaptabilidade é fundamental. Não tem como dar um jeitinho. Tem que realmente ser muito específico, muito criterioso e muito disciplinado para realmente atender a todas as exigências do mercado internacional. Né? E nós queremos empresas que tenham a possibilidade ou perspectiva de iniciar suas exportações em cerca de 2 anos. Né? Ou seja, o programa não é uma panaceia. Você não vai entrar hoje e amanhã, começar a ganhar o mundo. Mas é um programa para lhe preparar para o curto e médio prazo. Né? Então, como eu falei, nosso período vai de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022. Estamos bem no início do ciclo, agora em junho. Né? Nós atendemos 190 empresas no último ciclo. Nós pretendemos atender pelo menos 150 esse ano. Gostaríamos de bater 190, porque a gente sempre gosta, é sempre competitivo, gosta de fazer mais. Mas a nossa meta oficial são 150 empresas. Né? Aqui temos a composição do núcleo, a Rita Albuquerque é a gestora do núcleo em nível nacional. Né? Temos a Laís Caroline, que é a coordenadora do núcleo e também ela é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNP. Eu sou o monitor, ou seja, eu faço esse vínculo entre mercado, UNP e consultores, né? Então, e os técnicos, trabalho muito próximo a eles. E nós temos os nossos experts, eles que são, na verdade, a grande, né, o bread and butter do negócio, que são os experts em comércio exterior. Nós temos a Amanda em Mossoró, a Emily Caicó. Em Natal nós temos 4 profissionais, o Delano, o Denis, a Gabriela e o Thomas. Né? Todos eles com uma experiência muito vasta, muito interessante nessa área de comércio internacional. Né? E também temos o apoio técnico, sem elas a gente não funcionaria. Né? Elas que tornam possível nós podemos trabalhar assim, especialmente agora à distância, que é a Lila, a Mariana e a Micaela. Né? Então, nós temos 3 núcleos no Rio Grande do Norte, né? Natal, Caicó e Mossoró. E dentro desses núcleos nós atendemos uma área de 100 km², né? Um raio de 100 km². Então as empresas na Grande Natal, na região do Seridó e na região do Alto Oeste podem ser atendidas por nós, né? No PX. Então não é só na cidade de Mossoró. Por exemplo, temos na cidade de Jucurutu diversas empresas. Temos empresas de Açu, por exemplo. Temos empresas aqui nas cidades próximas a Natal, em Macaíba, por exemplo. Então, atendemos essa região. Né? Então, até agora, o que a gente tem feito? Isso aqui é um balanço do que nós fizemos até agora, até o mês de junho. Nós já mapeamos várias empresas que foram atendidas, levantamos as dificuldades dessas empresas e as áreas-chave para futuro encaminhamento. Isso já foi feito, né? Muitas dessas empresas. Aqui nós temos algumas das que já foram atendidas, algumas inclusive estão aqui. Eu vi aqui o Walter da Kentec atendendo. Eu acho que a Petros ainda não está aqui na lista, mas também faz parte das empresas que estão sendo atendidas e está também nesse seminário. Temos assim uma variedade muito grande de empresas, né, na área de alimentos, na área de bordados, mas também em tecnologia, que é uma coisa que foi um dos fatores fundamentais para a gente querer se aproximar tanto ao Parque Tecnológico Metrópole Digital, para a gente poder mostrar ao mundo que o Rio Grande do Norte não é só commodities.
que nós também produzimos tecnologia, criamos capital intelectual, né? Aqui é um perfil da empresa atendida. Quem quiser, eu posso disponibilizar esse material depois. Pela própria natureza do Estado, das nossas vocações, vantagens comparativas, a indústria de alimentos e têxteis são as principais, mas nós temos muitas outras áreas, né? Estamos trabalhando com moda, com higiene pessoal, bebidas, papel, celulose. Então, é uma variedade muito grande de empresas. E temos algumas empresas de tecnologia muito interessantes, né? Eu não vou me ocupar muito em descrever isso aqui, eu vou falar só de um modo geral. Nós fizemos um diagnóstico das empresas que nós atendemos até agora, né, com relação aos pontos positivos, né. As empresas aqui do Rio Grande do Norte, nós vimos, por exemplo, que existe uma vontade muito grande em investir no portfólio dos produtos, na embalagem. Os empresários têm se mostrado extremamente flexíveis e adaptáveis, né, não só seguindo nossas legislações trabalhistas, mas também prontos para fazer mudanças que sejam necessárias. São empresas que possuem uma boa saúde financeira, baixo turnover, né? Então, nossas empresas aqui no Rio Grande do Norte têm várias, digamos assim, diferenciais competitivos, né? Então, essas empresas, elas têm condições de competir em nível internacional. Obviamente que existe também alguns, eu diria que, pontos, digamos assim, pontos fracos, né? Por exemplo, muitas das empresas que nós atendemos, por exemplo, não fizeram ainda um planejamento estratégico estruturado. Então, isso aí a gente já trabalha junto com o Sebrae para organizar isso aí, para ter certeza que esse planejamento estratégico vai fazer parte da empresa no futuro, né? A questão de monitoramento de indicadores, metas e recursos também, estabelecer uma cultura de mensuração, onde tudo é mensurado, onde tudo é comparado. Então, essas coisas a gente também vai, junto com os nossos parceiros, fazendo essas mudanças, né? Um dos pontos fundamentais que a gente viu foi a questão das empresas, mais da metade delas não possui registro de marcas e patentes. Então, é algo que a gente está trabalhando muito duro, muito pesadamente, para garantir que a gente possa orientar o empresário nisso aí, né? Então, existem áreas que vamos trabalhar juntos com nossos parceiros, com capacitação para certificados internacionais, gestão de internacionalização, sistema de gestão de informação. Então, nós trabalhamos, o PayEx será apenas o primeiro passo, né? Essas empresas, elas terão depois acesso a outros associados, outros parceiros nossos, como também a outros serviços da Apex Brasil, né? Nós temos diversas oportunidades em projetos setoriais, eventos internacionais, uma série de esforços que a Apex faz para que a empresa se mantenha competitiva, mesmo depois de receber aquele primeiro plano de exportação. Ou seja, nós não vamos dar um plano de exportação e dar tchau para vocês, né? Pelo contrário, esse plano é o primeiro passo. O que nós queremos criar é uma comunidade forte de empresas competitivas em nível internacional, que possam representar o Estado e que possam fazer a diferença no final das contas, né? Então, basicamente é isso aí. Eu quero agradecer, obviamente estou aberto a questões, e passar de volta a palavra aqui ao Marcelo, nosso apresentador. Vou desligar aqui o slide, Marcelo. Beleza, João. Ótimo. Bem objetivo, porém conteúdo. Bem, você falou que um dos problemas era o falta de planejamento estratégico. Eu queria dizer que a gente está em contato com o David do Sebrae para fazer uma palestra sobre internacionalização de empresas e planejamento estratégico. Uhum. Queria dizer também que a gente, na nossa comissão de internacionalização, temos eu falei da nossa agência de inovação, a AGIR, que ela trabalha com marcas e patentes, propriedade intelectual. A gente também pretende fazer uma capacitação nessa área. Inclusive, já era para ter acontecido no MD. Nós vamos trabalhar para fazer ela, se necessário, nesse formato. Certo? O que eu queria perguntar era... Bem, aqui talvez as pessoas estejam mais focadas, né, como empresas de tecnologia da informação. Eu queria saber quais
são as principais necessidades que você vê logo de início para as empresas de TI que estão buscando você nesse momento, como a Blind Dog, que eu vi aí na lista, que é uma empresa credenciada e incubada lá no Parque Tecnológico. Exatamente. A grande questão das empresas de tecnologia e informação é que elas enfrentam uma competição extremamente feroz, né? Quando a gente para pensar, quando nós falamos em vantagens comparativas, é muito fácil, por exemplo, ter um potencial para exportar caju ou sal ou frutas e pela própria natureza do Estado tem uma vantagem em relação aos países. Mas a questão de TI é um campo aberto. Todos competem muito, muito duramente, né? Então, a primeira coisa que eu vejo aí é a necessidade realmente dessas empresas de terem um planejamento voltado para o mercado exterior, para o mundo, planejamento global. Veja bem, muitas pessoas se confiam, acreditam que pelo Brasil ser um mercado relativamente grande, e é muito grande, né, um dos maiores mercados do mundo, eles podem se confiar em crescerem, em serem competitivos em nível nacional. Mas o problema é que a competição de TI, ela sempre é global. Então, mesmo que você não pense em um mercado externo, alguém do mercado externo vai pensar no seu mercado nacional e vai competir com você. Né? Vamos ter empresas na Índia, empresas na China, empresas nas Filipinas, que irão desenvolver soluções parecidas com as suas, que irão tentar competir com você, e essas empresas terão capacidade de realmente dar trabalho, caso você não esteja pronto para competir de igual para igual. Então, é primeiro que se pense globalmente. Veja quais são as suas forças locais, né, o que tem de único, mas pense como esse seu serviço, como seu produto pode servir ao mercado global. Então, eu diria que a primeira coisa cai justamente nisso aí que você falou, no planejamento estratégico. Né? A empresa tem que começar a pensar em termos globais. Qual é o meu lugar no mundo? Né? E ver, e começar, muitas vezes, quando a empresa fizer isso, inclusive, ela vai ter que, talvez, pivotar o seu produto. Porque ela vai entender que uma demanda que existe, por exemplo, no Nordeste, ou até no Brasil, é muito diferente de uma demanda na Europa, uma demanda na África, assim sucessivamente. Então, eu diria que essa é uma das grandes dificuldades. Marcelo, eu tenho muito interesse nesse tema. Eu, antes de fazer parte do PIEX, quando eu fiz o mestrado na UFRN em Engenharia da Produção, o meu estudo foi em barreiras para a internacionalização. E eu estudei as empresas incubadas, né? Empresas incubadas no IMD, no ITNC, da Empreende. Sim, eu vi o projeto, foi muito bom. E veja bem, uma das principais barreiras que essas empresas enfrentavam, pasme, era a falta de informação. O empresário não tinha, achava que não tinha informações suficientes sobre os mercados estrangeiros, sobre parceiros internacionais, sobre questões tributárias, questões legais, né? E essas empresas estão dentro dos centros de formação de conhecimento do Estado, que são as universidades, né? As incubadoras dentro das universidades. Então, é uma questão de realmente da mentalidade regionalista, que a gente tem que quebrar isso aí e começar a pensar em termos de mundo. Qual é o nosso lugar no mundo? Né? Se cada empresa pensar assim, vai dar dor de cabeça? Vai. Mas, com certeza, os resultados virão. Bacana. João, eu vou abrir para o pessoal, né? Vamos ver se o pessoal se manifesta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir. Chamar e abrir. E também o Rodrigo, que é o nosso diretor do parque, que também quiser acompanhar. Claro. Vou fazer uma colocação aqui, aproveitar aí o know-how do João. Primeiramente para ambos, né? Parabéns aí pela apresentação concisa e bem informativa de tudo que a gente faz. Mas, João, queria só colocar para você, na verdade, uma provocação até para, de repente, suscitar aí o pessoal que nos acompanha um entendimento melhor, né? Ou abrir a mente para, de repente, fazer algum tipo de pergunta específica. Principalmente agora nesse contexto aí da pandemia, pesa muito a questão do continental que o Brasil é, né? Então, rodou aí um grande
meme aí sobre um mapa dos países que caberiam, por exemplo, dentro do Brasil. Se a gente pegar ali, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, enfim, o sudeste do Brasil, a gente teria Espanha, Reino Unido, Dinamarca, Suíça, Mato Grosso do Sul ali representando a Alemanha, por exemplo, Bahia, França, em termos de tamanho, né? Então, a gente com essa simbologia vê o quão grande, né, o Brasil é, e de repente isso pode pesar na cabeça do empreendedor como um bloqueio para esse pensamento global. Ou seja, eu estou no Rio Grande do Norte e não consigo vender para o público de São Paulo, portanto, eu não posso internacionalizar. Então, o que você poderia dizer a respeito disso, né? Acho que esse bloqueio ele não é necessário, até porque o nosso público pode, de fato, estar em outro mercado que não brasileiro e até outras regiões do Brasil. E, né, como fez parte aí também do teu mestrado, essa pesquisa mais aprofundada, se você pudesse citar algumas fontes que o empreendedor pudesse buscar na hora de conhecer esse mercado externo. Por onde ele começar, de repente algum relatório, algum tipo de pesquisa, alguma entidade que faz esse trabalho para dar essa abertura de mentalidade para o pessoal. Maravilha, excelente pergunta, Rodrigo. Eu queria aproveitar aqui o gancho no que você disse, essa questão do meme, né, que os memes hoje em dia são as principais fontes de comunicação que nós temos, né? As ideias são condensadas dentro de uma foto e de algumas palavras. E esse meme do mapa, ele tem uma falácia, né? Qual é a falácia desse meme do mapa? Você pega o mapa do Brasil, você cabe toda a Europa Ocidental, em termos de tamanho, né? Cabe diversos países. Mas nós devíamos tentar pensar em termos de demanda. A demanda, especialmente para produtos de tecnologia que há no Brasil e que há nos outros países, quanto demanda nós temos? Né? Isso aí é como nós deveríamos pensar. Com certeza há muita demanda latente, mas demanda presente no momento ainda. Então, comparar isso aí com outros países. O quanto, por exemplo, um governo de um país pequeno na Europa consome de soluções tecnológicas para e-government, e quanto nós consumimos, e comparar isso aí. Aí talvez nós vejamos que, em termos de tamanho, nós não somos tão grandes e precisamos pensar globalmente, né? Esse é um ponto. O segundo ponto que você me perguntou é em termos das fontes, né? Que eu recomendaria. Bom, eu acho que o Passaporte para o Mundo da Apex é um excelente começo, né? Inclusive o Marcelo já falou, né? Falou Passaporte para o Mundo é um serviço da Apex que põe você, é uma janela, literalmente, eu acho que o nome é muito feliz, uma janela que se abre para o mundo. Você tem ali uma série de relatórios e oportunidades para conhecer mercados específicos e diferentes áreas, diferentes demandas, né, diferentes indústrias, e tudo isso aí basicamente gratuito, né? Então o Brasil ele tem imensas dificuldades. Nós temos o custo do Brasil, né, mas tem imensas facilidades que às vezes não são conhecidas, né, recursos como esses aí. Então o relatório o Passaporte para o Mundo seria a minha primeira indicação. Eu sempre procuro me atualizar, né, apesar de ser um acadêmico. Eu não considero assim os trabalhos acadêmicos de pesquisa puramente acadêmica o ideal, porque geralmente eles são como um carro que só tem espelho retrovisor. Eles olham para o que passou, mas nunca para o que vai acontecer. Então, além do Passaporte para o Mundo, eu recomendaria os relatórios de inteligência de mercado que as grandes, que o Big Four produz, né? No caso, o PwC, o Deloitte, o KPMG e o Ernst & Young. Essas 4 empresas, elas produzem relatórios muito bons sobre os mais diversos temas, e alguns sobre comércio exterior, e eu recomendaria vivamente que sempre acompanhasse esse tipo de relatório, né? E eu diria o seguinte também: tentar aprender conversando, né? Veja bem, e eu digo isso, parece até uma coisa muito óbvia, mas veja bem, há alguns anos, geografia era destino. Se você
estava no interior do Rio Grande do Norte, você tinha muito pouca chance de vender para o mundo, de conhecer o mundo, né? E hoje não, hoje, através da internet, das mídias sociais, você pode estudar fora, você pode se conectar com pessoas de todo mundo, né? E existe uma oportunidade imensa de enriquecimento pessoal, não em termos financeiros, mas também em termos de conhecimento. Então, para os empresários começarem a usar ferramentas como o LinkedIn, para se conectarem com pessoas, com possíveis parceiros internacionais, para manter um contato, né? Porque esse tipo de contato, quando você se conecta e oferece algum tipo de valor, você geralmente começa a ver oportunidades de negócio aparecendo. Os últimos 4 anos, eu voltei para o Brasil em 2014, 2014 a 2018, a maior parte dos negócios que eu fechei internacionalmente foi através do LinkedIn. Né? Não foi usando nenhum CRM de nenhuma empresa, foi conectando com pessoas, conversando, vendo opções e como eu poderia oferecer algum tipo de valor para aquela empresa, para aquela pessoa e vice-versa, e fechando negócios. Então, eu recomendaria essa mentalidade de networking também. Eu não sei se eu respondi sua pergunta completa, porque eu acho que ela se divide em 3 pontos. Se tiver mais algum ponto que você queira que eu explore, por favor, Rodrigo, basta dizer. Eu peço não, era isso mesmo, de fato. Muito bem coberto aí. A galera devia aproveitar aí para mandar chuva de perguntas aí. Pessoal, tem uma aqui, ó. A Emily Caroline Oliveira. Como seria a parceria entre o Metrópole Digital e o PX RN? Minha parceria é o que está acontecendo. A gente tem uma parceria institucional, a gente tem interesses no conteúdo e no trabalho do outro. O PX ele está buscando mais fortemente nessa nossa nova etapa empresas de tecnologia da informação. Então, o objetivo do PX, o que eu compreendo, o João pode complementar, que o objetivo do PX é que as empresas credenciadas, incubadas do Parque Tecnológico, façam o programa, participem do PX. Já existem algumas empresas que estão participando, não esperaram esse evento acontecer, já se manifestaram, mas eu penso que é um programa, como foi dito, não sei se todos escutaram, é um programa gratuito, é um programa de bastante conteúdo interessante, um programa que você vai ter uma equipe preparada para trabalhar a sua necessidade, o seu problema, e é isso que nós queremos parceiros preparados, né? E a gente não tem uma parceria financeira, não tem nada nesse sentido, nós somos parceiros institucionais e queremos continuar sendo. Que para o parque, a gente quer criar como se fosse o nosso programão de internacionalização, em que a gente possa atacar em todas as áreas para as nossas empresas. E assim, o PX é um especialista em uma dessas áreas, e a gente pode oferecer isso como mais um serviço agregado do Parque Tecnológico. Exatamente. Eu acho que a resposta é perfeita. Eu resumiria da seguinte maneira: toda empresa que está trabalhando com o Parque Tecnológico Metrópole Digital é bem-vinda para nos procurar, para saber mais sobre o PX. Nós teremos imenso prazer em atendê-las e ajudar nesse quesito da internacionalização. Então, é aquilo que eu disse no início, a vontade de mostrar para o mundo a nossa cara, não só a nossa cara em termos de commodities, em termos de produtos de agricultura, bordados, que é maravilhoso, né? Mas também nossa capacidade de gerar capital intelectual, né? E como o Marcelo falou, tem várias empresas aí de incubadoras do Rio Grande do Norte e do Parque Tecnológico já estão com a gente. Nós temos a Blind Dog, a T3, que é do Parque Tecnológico, estão fazendo o programa do PX também. Tem empresas que faziam parte da Impacta, outra incubadora da UFRN, como é o caso da Kentec, da Tequim, da Petros, também estão trabalhando conosco. Aliás, essas empresas eu havia estudado elas há algum tempo, há um ano mais, e foram empresas que, no momento que eu entrei no PX, eu falei, eu tenho que falar com esse pessoal, tenho que chamar eles para se unir a gente, porque eles têm
produtos, serviços excepcionais, e aí eu quero ajudar. O que a gente quer fazer aqui é dar asas às empresas locais, fazer com que o céu seja o limite, né? E a exportação é uma ótima maneira de fazer isso aí. A Daniele Carvalho, ela gostaria que vocês falassem sobre as possibilidades dentro da internacionalização, como algo mais concreto, a exemplo da exportação, etc. Uhum. Bem, esse passaporte para o mundo, que foi dito pelo João Costa, ele é uma espécie de compreensão de competências. Você consegue entender o que você precisa andar para que você se internacionalize. Acho que uma forma de você estudar de uma forma concreta é essa. E outra, quando você faz parcerias, como a gente está fazendo, a gente começa a também fazer essas parcerias com as empresas, se aproximar das empresas, né? Que é o que importa para a gente, que as empresas se desenvolvam. Então, essas empresas acabam participando de eventos internacionais com a gente, acabam participando de outros cursos, capacitações, eles se direcionam, sabe? Às vezes por exemplo, a gente fez um evento a última vez, no final do ano passado com a Simone Torres Casana. Ela é gerente internacional de projetos internacionais da Amprotec. Ela veio para falar sobre o Land to Land, mas apresentou para as empresas nossas um programa, o programa Startup Brasil, isso. O programa Startup Brasil. E aí, bem, um programa legal, bacana, muitas empresas podem se interessar, e é assim que você consegue compreender, sabe? O que é que está acontecendo no mundo da internacionalização e o que pode ser ofertado. Eu tenho até uma dica aqui de um programa que estava conversando antes de ontem com o Rodrigo, para a gente divulgar também, que está aí com o edital aberto. Já eu falo depois do João. Maravilha, obrigado, Marcelo. Não, exatamente, pegando o gancho do que o Marcelo falou, eu acho excelente a pergunta da Daniele, né? Porque justamente ela quer algo concreto, né? Então, veja bem, o serviço que o PX provê para as empresas, o plano de exportação, ele não é um plano de exportação teórico. Ele não é um plano de exportação com muita teoria para o empresário chegar e ficar lendo o que é desembaraço aduaneiro, o que são o que é risco cambial, não é nada disso. Claro que a pessoa também é preparada nisso aí, mas o plano de exportação que a gente faz é o seguinte: pega uma empresa que pode ser em Natal, na Grande Natal, pode ser na região do Seridó ou na região do Oeste, vê um produto dessa empresa que possui um caráter competitivo, que possui demanda no exterior, que pode ser vendido no exterior, né? Depois define um mercado para esse produto. Para onde esse produto deveria ser vendido? Deveria ser vendido para a China? Deveria ser vendido para a União Europeia, para os Estados Unidos, para a África, né? Qual seria o melhor país para a gente focar esse plano? E o plano é desenvolvido justamente de forma prática, o passo a passo que o empresário vai ter que fazer, vai ter que seguir para poder começar a exportação. Uma coisa que eu tenho reparado, Daniele, é que a exportação de muitas empresas locais, ela é reativa. O que é uma exportação reativa? O empresário está lá no canto dele, de repente recebe uma ligação de um comprador no exterior, e o comprador quer comprar a cachaça que você produz, ou a castanha, ou o mel, e você vende, né? E ele gosta e continua comprando, e excelente, isso é ótimo, gera receita, todo mundo gosta. Mas nós queremos um plano de exportação que seja proativo, procurar mercados, identificar demandas, chegar até os compradores, né, fazer essa ponte e gerar o comércio, né? Então, possui essa natureza muito mais proativa, né? E o fato de nós focarmos em mercados específicos para produtos específicos dá ao plano um caráter muito, muito operacional, muito prático. Então, eu espero que tenha respondido. João, aí a Dani, se não Dani, porque eu conheço, se não tiver respondido, por favor, manifeste-se.
Bem, temos aqui, essas empresas são da região metropolitana ou de várias partes da RN? Imagino que sejam para você, João. Exato, obrigado, Marcelo. São de várias partes do Rio Grande do Norte, né? Nós temos 3 núcleos, né? Que é Natal, Mossoró e Caicó. E nós atendemos empresas num raio de 100 quilômetros desses núcleos, né? Então, por exemplo, em Caicó, na região do Seridó, nós atendemos diversas empresas, por exemplo, na cidade de Jucurutu, né? Aliás, eu acho que a cidade de Jucurutu vai ser um dos grandes polos exportadores do Rio Grande do Norte, porque eu nunca vi tanto produto bom, tanta coisa interessante, né? E com o mercado. E a mesma coisa em Mossoró e a mesma coisa em Natal, né? Então, nós atendemos muitos municípios no Rio Grande do Norte. E os municípios que estão fora desse raio, né, que não estão dentro desse raio de 100 quilômetros de Natal, de Caicó ou de Mossoró, eles ainda podem ser atendidos pela Apex, mas pelo nosso sistema de EAD. Nós também temos um PX EAD, digamos assim, né? Então, quando uma empresa vem até nós e nós não podemos atender porque não cai dentro dessa nossa geografia, desse nosso espaço geográfico, nós encaminhamos para os técnicos especialistas nessa questão à distância e eles providenciam o mesmo serviço que nós providenciamos, né? Aliás, agora está mais parecido do que nunca, porque antes a diferença é que nós realmente íamos até a empresa. Agora, devido ao Covid, nós estamos todos virtuais, né? Mas tem sido uma experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo extremamente interessante, né? Como os chineses falam, né? Vivemos em tempos interessantes. A Emily perguntou do Metrópole, Marcelo. Seu microfone está desligado, Marcelo. Desculpa. Agora está ligado. Agora, sobre o Metrópole. Eu talvez não tenha me expressado perfeitamente. Eu vou colocar aqui a guia do mapa e vou mostrar, certo? Ó, gente, tá vendo aí, né? Olha só. Vocês estão enxergando? Então, né? A gente tem uma região geográfica que a gente considera que é a nossa área de inovação, certo? Ela tem um raio de 1,5 km a partir da UFRN, certo? Então, ela pega os bairros de Capim Macio, Mirassol, Cotilândia, Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária e tal. Esse mapa está em negociação de expansão. Não sei nem se pode falar, mas eu estou falando. A gente está aí discutindo aí com a prefeitura para a gente ampliar aí para 2 quilômetros, ou, enfim, estamos considerando possibilidades e a partir do IMD, né? Então, todas as empresas que ficam próximas ao FRN de alguma forma, então podem se credenciar conosco e podem participar de editais de incubação também, se tiverem, ou pré-incubação, dependendo do seu momento, certo? Mas o nosso site eu vou colocar aí no final, vocês vão entender direitinho, mas o que a gente quer, agora o nosso interesse, né, do parque, é que as empresas se credenciem, para que a gente faça um grupo de inovação bacana aqui no Natal e no Rio Grande do Norte. Vamos lá. Esse arquivo vai ser disponibilizado depois. E aí, João, vai? Eu posso mandar, nós temos um formato Pocket, que eu posso mandar sem dúvida. Essas são informações que nós podemos disponibilizar para quem estiver interessado, sem dúvida nenhuma. Tá. Em relação ao nosso, eu vejo que era uma apresentação de projeto, mas eu posso colocar também. Vou colocar aí Bem, eu vou deixar para vocês, certo? Eu queria falar, pessoal, assim, de dicas de última hora, assim. A Amprotec, ela lançou um programa chamado Programa de Incubação Brasil-Londres, um edital desse programa, que abre chamada para startups brasileiros na área de saúde e engenharia. É um programa, assim, que eu acho, ele é amplo, e é muito interessante, e ele normalmente ele é em Londres, fisicamente, né? Mas como a gente não está podendo, a gente é uma boa oportunidade para você se situar de uma forma
né, como seria assim, uma simulação da sua presença em outro país. Então, a inscrição está aberta até o dia 3 de agosto. E eu vou colocar o link aqui no chat. Ok? João, quer colocar mais coisa, não? Não, basicamente agradecer a todos que vieram, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, sem dúvida, teria o maior prazer em responder, se puder. Agradecer, deixarei esse material à disposição para todos que quiserem, e não deixem de nos contactar se quiserem mais informações, ou se conhecerem algum empresário. Esse empresário poderia... tem um colega que é empresário, eu acho que ele poderia entrar no PX. Pede para ele entrar em contato conosco, a gente conversa, né? Nós temos, assim, nós não atendemos microempreendedores individuais, né? Nós atendemos pequenas empresas, né? Então, isso não é, assim, eu acho que a pessoa, quando fala em exportação, internacionalização, Marcelo, eu acho que tem, assim, uma certa visão de que tem que ser uma empresa grande, né, com vasta capacidade produtiva. Às vezes não é. Às vezes pequenas empresas conseguem ganhar o mundo porque acham o seu nicho, né? Então, e uma coisa que alguns dos técnicos de UPX já falaram para mim, eu acredito, pela minha própria experiência, é que às vezes é muito mais fácil você, no Rio Grande do Norte, vender para o mercado africano do que vender, por exemplo, para o mercado, para o Rio Grande do Sul, né? As distâncias, às vezes, são maiores em termos nacionais do que internacionais. As distâncias, as barreiras não tributárias, né? As questões dos impostos, né? Você, quando exporta, você tem toda uma facilidade em termos de impostos que o governo não cobra de você, né? Então tem que aproveitar isso aí. Tem que aproveitar. O céu é o limite, né? E se preparar agora. Eu sei que estamos em uma crise que é difícil para algumas pessoas, as mais jovens, é a primeira crise que eles experienciam, né, como adultos, mas toda crise traz no seu bolso as oportunidades. Nós precisamos trabalhar pensando nisso aí. Desanimar agora significa ficar despreparado para quando as coisas melhorarem. Então, vamos trabalhar duro, vamos ter fé, né, e vamos pensar no que podemos fazer para sermos mais competitivos em nível internacional. E o PX está aberto, está à disposição para quem quiser saber mais a respeito disso aí. Bacana, João. Eu só queria dizer... bem, tem uma pergunta do Delano Jatobá, perguntando se tem um link de cadastro para empresas interessadas em se inscreverem no PX. Excelente pergunta. Nós temos o link aqui, eu vou procurar e vou deixar aqui nas mensagens para quem quiser saber mais a respeito. Tá certo? Só um instante. Tá. Quando você olha aí, João, primeiro quero agradecer, né? Você foi muito bacana. Quero que as pessoas entendam que isso aqui é uma motivação, é uma animação. Não tem nada que desanimar agora, pelo contrário. E outra, a gente tem outras capacitações com outros convidados que a gente pretende trazer. Fiern, Sebrae, Câmara de Comércio Brasil e Portugal. E a gente vai entender como é que funciona essa tal dessa internacionalização. Tenho certeza que o PX também vai mostrar para você como é que é o caminho, certo? E outros, certo? A gente está buscando aí novos parceiros e novos convidados. Eu quero, João, muito bacana, quero dizer que você é sempre prestativo, sempre disponível. Eu espero demais que as nossas empresas procurem o PX. Se eu tivesse uma empresa, ia procurar, porque às vezes a gente reclama de falta de oportunidades e tem uma oportunidade como essa aí disponível. É até triste se você deixar passar, certo? Bem, o PX continua sendo parceiro, não acaba aqui, né? Continua sendo parceiro do parque, assim como o parque do PX. Então, se quiserem nos procurar para uma coisa relacionada à outra, temos aí o material, temos o contato, temos tudo. O que importa é você se movimentar. O Rodrigo acabou de colocar, o Rodrigo, o diretor do Parque Tecnológico, ele acabou de colocar aí o link
para você baixar o folder do Parque Metrópole. Acho que nesse momento aí, o nosso projeto, vocês vão ficar recebendo convites para participar de ações do nosso projeto. Não se preocupe que a gente está trabalhando. O que importa aí é vocês se situarem em relação ao parque e saberem que a gente está lá no IMD, estará, né, presencialmente, e está agora online, né, disponível para vocês se procurarem. É só se movimentar, as coisas não caem do céu, certo? A não ser um programa como esse do PX, que é gratuito e tal, que quase que cai do céu esse. E é isso aí. Eu agradeço demais ao João, toda a equipe do PX. Se o Rodrigo quiser falar mais alguma coisa, ou mais alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, manifeste-se. Perfeito, é só reforçar aí o agradecimento. Temos aí ao todo mais de 30 pessoas durante o tempo todinho, acho que foi um número importante aí, uma ressalva importante para a gente. E estamos à disposição, pessoal. Mandei aí um link com todos os dados do parque, então para vocês verem o vídeo, ver o mapa, incentivos que tem, nossos contatos. Estamos à disposição também para falar sobre o que foi falado aqui, sobre internacionalização, mas também outras coisas, sistemas de incubação, projetos de pesquisa. O parque é um composto de várias iniciativas, sendo uma delas a internacionalização, e a gente está à disposição aí da comunidade para poder ajudar. Bacana, gente. Obrigado aí. Valeu. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado a todos. Aquele abraço.